Nós já noticiamos aqui no Jornal da USP, mas não comentamos, não analisamos essa notícia, que é recente, claro. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, mais especificamente de Niterói, que estão fazendo um estudo para verificar a presença de material genético do novo coronavírus em amostras do sistema de esgoto da cidade. E, claro, o objetivo é acompanhar o comportamento da disseminação do vírus ao longo da pandemia. Já fizeram várias coletas e, na primeira semana, foi possível detectar material genético do novo coronavírus em amostras de esgotos em 5 dos 12 pontos de coleta. Claro que ainda não está diretamente, não se sabe ainda se esse tipo de contaminação é preocupante, se pode haver contaminação pela água, mas os estudos continuam. Um estudo semelhante também está sendo realizado, uma pesquisa em Minas Gerais, também cheguei a noticiar. Apenas noticiar, não analisar essa questão, né? Ali também um instituto ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, juntamente com a Agência Nacional de Águas, fazendo essa coleta também em Minas. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. Sempre às sextas-feiras com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, qual é a importância de fazer esse tipo de pesquisa, estudo, esta coleta, buscar o vírus, né, na rede de esgoto? Por exemplo, isso poderia ajudar numa cidade como São Paulo a conhecer melhor a pandemia, a controlar a disseminação desse vírus? Veja, Roxane, como tem sido noticiado, né, e a gente tem percebido, a distribuição dos casos e dos óbitos, ela não é homogênea numa cidade como São Paulo. E, segundo a Fiocruz, esse tipo de monitoramento, ele poderia fornecer informações estratégicas para identificar áreas onde a incidência pode ser maior, até mesmo identificar áreas que ainda não estão muito afetadas, mas onde você já percebe a disseminação do vírus, e isso é possível de se detectar por meio da análise de material genético no esgoto. Então, esse indicador ele serviria como um elemento forneceria uma informação estratégica, né, para o mapeamento de áreas com maior incidência ou potencialmente que poderiam apresentar uma incidência mais significativa, e permitiria aí que os gestores da área de saúde tomassem providências no sentido de tentar conter essa disseminação. Então, é mais uma informação importante aí do ponto de vista estratégico para ajudar no controle, né, do número de casos. E uma informação importante, segundo a Fiocruz, não há evidências científicas de que a doença possa ser transmitida por água atingida pelo esgoto. Então, isso é uma informação bastante importante que ajuda a tranquilizar um pouco as pessoas, né? Porque, o que parece, não é uma nova via de transmissão do coronavírus. Esse monitoramento, a Fiocruz já fez testes em Niterói, como você disse, também já fez em Belo Horizonte, e em Belo Horizonte eles estão procurando utilizar isso do ponto de vista estratégico para fazer o acompanhamento em diversas regiões ali da cidade. Agora, o saneamento básico, ela mostra muito bem a estrutura do saneamento, como é que é a cidade, que é bastante desigual, e a distribuição do saneamento também. Como é que está essa distribuição aqui em São Paulo? Então, Roxane, a gente tem praticamente toda a cidade de São Paulo atendida pela rede de distribuição de água. Então, são pouquíssimos os locais que não recebem água fornecida aí pela Sabesp. O grande problema que a gente tem é em relação ao esgoto, porque você tem muitas comunidades, muitas favelas que não dispõem de rede de esgoto. Então, muitas vezes o esgoto ele é despejado naquelas fossas negras, né, que acabam vazando essa água para a rua, né, para a parte externa aí das residências, expondo a comunidade a condições muito precárias em relação à saúde. Então, essas pessoas ficam
expostas a diarreias, a problemas aí diversos de saúde por conta dessa falta de um saneamento completo. E uma parte importante do esgoto que é coletado aqui na cidade de São Paulo, ele não é tratado, né? Prova disso é a contaminação que a gente tem nos grandes rios aí, como Tamanduateí, Pinheiros, Tietê, ou seja, que tem uma carga grande aí de esgoto urbano lançado diariamente nesses grandes rios. Então, o que você encontra nas regiões centrais da cidade, você encontra uma infraestrutura muito melhor desenvolvida, muito melhor estabelecida. Agora, nas regiões mais afastadas, né, regiões no extremo sul da cidade, no extremo leste, algumas áreas da zona norte, que não dispõem exatamente nessas comunidades de uma infraestrutura que não é nem da coleta e tratamento do esgoto, é o que a gente chama de afastamento do esgoto, ou seja, a empresa, né, de saneamento, no caso a Sabesp, vai lá, faz a coleta disso e lança isso longe da residência. Muitas favelas não contam com isso, o que acaba deixando, como eu disse, a população numa situação muito fragilizada e, obviamente, uma pessoa com a saúde já prejudicada por uma falta de saneamento, ela se torna uma vítima muito mais fácil aí ao coronavírus, né? Então, se a gente verificar o mapa de distribuição dos óbitos por Covid-19 na cidade de São Paulo, a gente verifica que há uma concentração maior na Zona Leste, em bairros mais afastados da Zona Sul e também na Zona Norte, e normalmente isso está relacionado aí à presença de favelas e cortiços, ou seja, você tem uma quantidade muito grande de pessoas vivendo junto, em áreas onde a coleta do esgoto não funciona adequadamente, e muitas vezes você tem até corte, né, no fornecimento de água, uma situação sobre a qual a gente pode comentar, né, essa redução de pressão da Sabesp, ela vem sendo praticada constantemente aí ao longo da noite em diversos bairros. Então, há bairros mais afastados ou comunidades em locais mais altos, onde a água às vezes demora a chegar, você tem um problema de esgoto, muita gente vivendo junto, então isso dificulta a higienização e isso predispõe essas pessoas não só, né, ao Covid-19, mas também a uma série de outras doenças. Então, quando eu ouço falar no isolamento vertical, que muita gente acaba propondo, eu falo, olha, realmente o isolamento vertical, ele pode funcionar para quem tem condições de fazer isso, né? Você tem espaço numa casa, num apartamento e tal. Agora, nessas regiões onde você tem imóveis muito pequenos ou que são habitados por, às vezes, mais de uma família, são muitas pessoas vivendo junto, você não tem como promover um isolamento vertical aí que realmente possa ser considerado como isolamento. Então, uma quebra de quarentena, uma maior liberalização aí das atividades, na movimentação, obviamente que isso vai predispor as pessoas que moram nessas áreas a um nível de contaminação muito maior e, consequentemente, a uma maior quantidade de pessoas mortas, né? Mas isso é alguma coisa que tende depois a se disseminar pela cidade como um todo. Tá aí. Por isso a dificuldade de estabelecer o isolamento, né? Na cidade, em regiões diferentes. É um grande desafio neste momento em que o número de casos só estão aumentando, né? E a gente está longe, ao que tudo indica ainda, do pico dessa pandemia. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, sempre às sextas-feiras com a gente. E não se esqueça, tem um canal no YouTube onde ele também publica todas essas nossas conversas semanais, O Ambiente é Nosso Meio. Dá uma busca lá no YouTube, encontra, compartilha, acompanha e toda sexta-feira aqui no Jornal da USP no ar. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.